Você tem dúvidas de como pode ser feita a partilha de bens após a morte? Bom, nesse vídeo nós vamos explicar para você, vamos poder conversar um pouco sobre como a partilha pode ser feita, as consequências de não ser feita uma partilha de bens e tudo mais que envolve os procedimentos da abertura de um inventário após a sucessão. Hoje, mais uma vez, eu trouxe o ilustre advogado de Direito das Sucessões e de Família, Dr. Rodrigo Molan, que já tem diversos vídeos publicados, já tem artigos publicados em diversos canais jurídicos, já participou de algumas entrevistas para canais de TV e hoje ele veio aqui falar um pouco com a gente sobre essa questão da partilha de bens após a morte. Para quem não sabe o que é a partilha de bens, hoje nós vamos tirar aqui todas as dúvidas e vamos esclarecer os procedimentos, os custos, o que deve ser feito, as consequências de não fazer uma partilha de bens através de um inventário e dúvidas pertinentes ao assunto. Dr. Rodrigo Molan, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje nós vamos aqui esclarecer as dúvidas para a nossa audiência, para as pessoas que estão sempre nos assistindo e vamos tentar, se vocês tiverem mais alguma, se ficar mais alguma dúvida relacionada à partilha de bens após a morte, eu peço que vocês deixem aqui um comentário que nós vamos rapidamente respondê-los para esclarecer, tá ok? Doutor, mais uma pergunta, a primeira pergunta, na verdade, mais uma pergunta não, a primeira pergunta é a seguinte: o que é a partilha de bens após a morte? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui devem estar pesquisando por esse tema, querem saber o que é a partilha de bens após a morte. O que seria isso, a partilha de bens após a morte? Certo. Esse é um assunto bastante delicado. Muitas pessoas tendem a protelar, ficar retardando essa questão, muitas vezes porque ainda estão de luto. A partilha de bens após a morte, ou seja, o inventário normalmente tratado, é logo que se abre a sucessão. Quando que essa sucessão se abre? Logo após o falecimento do decújo. E aí se forma a massa de bens, o espólio. Então aí deve ser proposto um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Nós já tivemos textos sobre isso. Tem um artigo no nosso blog sobre isso. Seja ele judicial. Vou deixar o link aqui, tá, pessoal? Seja ele judicial ou extrajudicial, logo no momento em que se abre a sucessão, falece uma pessoa que possua bens, você deve dar entrada no inventário para quê? Informar a fazenda, informar o erário sobre aquele falecimento, o cancelamento daquele CPF e para que as dívidas que porventura existam daquele espólio, daquela pessoa que faleceu, sejam quitadas para que seus bens sejam repassados, transferidos aos seus herdeiros ou cônjuges. Perfeito. Então, só fazendo aqui um breve resumo, né, do que o Dr. Rodrigo nos explicou. Falecido um ente querido, alguém próximo, né, vindo a falecer, se essa pessoa tiver bens, né, imóveis, automóveis, contas propriedades, né, enfim, contas bancárias, investimentos, né? Isso tudo deve ser feito deve ser repartido com os herdeiros, né? Através do inventário, né? E os herdeiros, inclusive, eles podem estar, que isso é um outro artigo nosso do blog, eles podem estar tanto na linha sucessória, ou seja, aqueles herdeiros que são os herdeiros naturais do decújo, do ente que faleceu, assim como pode haver um testamento, né? E esse testamento estabelecer algumas regras para essa partilha de bens após a morte. Na verdade, o testamento, você vai, como é que eu vou dizer, antecipar a forma com que a partilha vai ser feita. Porque o inventário, na verdade, nada mais é do que o quê? A informação de que a sucessão se abriu. Com o inventário, você faz a partilha. Por outro lado, se você tem um testamento, você já está adiantando essa fase do inventário. O testamento, ele já deixa ali pronto o modelo dessa partilha, a vontade, a última vontade daquela pessoa já ali estabelecida. É um atalho que pode ser feito, mas infelizmente é uma coisa que não é da nossa cultura aqui no Brasil. É uma coisa que tem mudado há pouco tempo, justamente para
reduzir a burocracia do inventário. Perfeito, perfeito. E muitas pessoas, às vezes, elas nos procuram, querem saber sobre o inventário, como pode ser feito o inventário, né, para poder partilhar os bens, porque é através do inventário que vai ser feita a partilha. E muita gente não sabe, né, os custos e tal, e algumas pessoas tentam até... talvez pelo momento, né, pelo momento emocional, pela condição emocional, né, os herdeiros acabam tentando de alguma forma retardar, né? E a gente sabe que isso não é aconselhável, né? Mas por que, doutor, não é aconselhável? Então, não é aconselhável pelo seguinte motivo: toda vez que se abre a sucessão, para que haja a partilha, para que o inventário possa ser aberto, é necessário que seja recolhido o imposto, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Sim. Esse imposto, antigamente, ele tinha uma alíquota fixa, que era em torno de 3,5%. Depois ela foi reformulada para 4%. E atualmente essa alíquota ela é progressiva, ela vai de 4% a 8% sobre o valor do bem. Como assim? Agora nós temos faixas de valores, ou seja, bens até 190 mil, eles têm a alíquota de 4%, aliás, só uma correção, acredito, de 140 a 190 mil, é 4%. Acima disso, nós já passaríamos para uma alíquota de 5%, 6%, e subindo os valores, nós chegaríamos até 8%. Sim. Entretanto, você tem um prazo para dar início ao inventário. E que prazo seria esse? 60 dias a partir da abertura da sucessão, a partir do falecimento. Então, ou seja, falecido esse ente querido, formado o espólio, você tem 60 dias para dar entrada nos trâmites do inventário. E se não for dar entrada, o que acontece? Pois bem, você vai ser penalizado com uma multa. Essa multa, ela é até de 20% do valor do imposto, né? Ou seja, como a gente vai ter em mente esse valor do imposto? Dependendo do valor do imóvel, você vai ter aí as faixas de tributação. Digamos que seja 8%. Então você vai ter um imposto de, digamos, 15 mil, 20 mil por essa transmissão. Perfeito. Se você atrasa, você já vai ser penalizado dependendo do tempo de atraso, porque tem pessoas que atrasam um mês, tem pessoas que atrasam um ano, tem pessoas que atrasam 5 anos. Sim. Essas pessoas vão ser penalizadas em 20% do valor do imposto. Parece que pode chegar até 80%, não é isso? Você pode ter uma ampliação, na verdade, até de 100%, mas aí a gente está falando de casos também de sonegação de bens. Como seria isso? Seria, no caso, você tem que fazer uma declaração à fazenda, elencando todos os bens, listando todos esses bens, e muitas vezes muitas pessoas fazem o quê? Eu vou, por exemplo, listar esse apartamento aqui, e aí esse apartamento é listado, só que era um apartamento sem vaga de garagem, e aí a pessoa acaba adquirindo de algum condômino uma garagem. Ele resolve, não, como isso aqui já é do apartamento, né, já está vinculado, eu não vou declarar isso. Ou seja, ele está sonegando um bem, um acréscimo à estrutura daquele bem. Ele pode ser penalizado por isso. Ou então vamos supor o caso de um imóvel, às vezes isso é muito comum aqui, você tem uma família grande, onde um filho sempre viveu num imóvel que era do pai. Só que esse pai deixou 3 filhos e uma esposa. Esse filho que sempre viveu nesse imóvel é uma mera permissão desse antigo proprietário que era o pai. Sim. Quando é aberta a sucessão, todos os irmãos ali, o cônjuge, a viúva, eles passam a ser herdeiros. E tem que ser feita a partilha. Se esses herdeiros vão deixar esse imóvel para esse único herdeiro, isso é outra questão. Isso pode ser feito por uma cessão de direitos, isso pode ser feito por um instrumento de doação, mas a partilha tem que ser feita. Sim.
E, às vezes, as pessoas omitem esse bem pensando, esse bem já é meu, eu sempre morei aqui, eu não vou declarar. Você pode ser penalizado com 100% referente ao imposto daquele bem. Sim. Uma outra questão também, até interessante você ter falado, para que as pessoas tenham conhecimento, porque eu acredito que algumas pessoas não saibam, né? Mas os herdeiros, que são os herdeiros necessários, eu falei naturais naquela hora, mas são necessários. Os herdeiros necessários, eles são filhos e cônjuge, esposa ou esposo, tá? Lembrando que a esposa ou o esposo, que permanecer normalmente, as mulheres vivem mais que a gente, né? Então, normalmente a gente tem, quando a gente vai se reportar, a gente fala em meieira, né? A mulher é meieira. No caso de casamento, sim. No caso de casamento, ela tem direito a 50%. 50% dos bens, e ela vai concorrer nos outros 50% de igual para igual com os herdeiros. Essa é uma grande diferença que ainda existe se o cônjuge sobrevivente, ele é casado, né? Existe um casamento, uma certidão de casamento, ou ele tem uma união estável. É uma confusão que se faz hoje, né? Não, são os mesmos direitos. Você tem, tanto a união estável quanto o casamento tem os mesmos direitos? Sim, existem os mesmos direitos, o quê? De herdar, o patrimônio construído, esses direitos estão preservados. Ser dependente num plano de saúde, receber pensão, esses direitos estão preservados tanto para o cônjuge casado como o companheiro. Tenha ele uma escritura de união estável ou não. Sim. Agora, uma diferenciação muito importante que tem que ser feita, vamos supor, um casal, né, que era casado e tem um filho. O pai falece, sobrevive a mãe e o filho. Nesse caso, a partilha, a mãe automaticamente ela tem 50% dos bens, o direito de permanecer naquele imóvel que residia até o seu falecimento. Em muitos casos, o cônjuge sobrevivente ele abre mão desse direito, só que fora esses 50% que ele já tem direito, os outros 50% não ficarão exclusivamente para esse filho. Nós teremos então o quê? 50% para o cônjuge e os outros 50% serão divididos. 25% para o cônjuge, 25% para o filho. E só ainda fazendo mais um resumo no que você falou, nós estávamos falando dos herdeiros necessários. É mais fácil classificá-los da seguinte forma: o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Esses seriam os necessários. Sim, perfeito, perfeito. Ascendentes seriam os pais do ente que faleceu. Perfeito. Só para ficar claro para as pessoas. Perfeito. Eu acho que, por último, o que a gente deve falar é por que, né, existem outras razões, né, a gente sempre comenta isso aqui no escritório, para que a pessoa ela venha fazer o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. A gente sempre, estando os herdeiros em acordo, a gente sempre indica que seja feito o extrajudicial, que é a redução do valor dos imóveis, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho isso também para quem nos assiste, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, desculpa, eu acho que talvez até você que está nos assistindo aí agora pense assim: não, eu não quero fazer inventário porque eu vou ter que gastar muito e eu quero resolver isso logo, né? Não estou nem aí. Depois o comprador do meu imóvel, ele que se vire. Tem muita gente que pensa assim. Só que isso tem um grande problema, porque você fazendo isso, você está perdendo dinheiro, né, doutor? Sim. Porque, vamos lá, se você tem uma despesa, vamos botar uma despesa aí de 20 mil para fazer um inventário, tá? Ou vamos jogar mais alto, vamos colocar 30 mil para fazer esse inventário. E os bens que você possui, por exemplo, você tem um apartamento e esse apartamento, se você for vendê-lo regularizado, ele vai valer 600 mil. Se você for fazer vender sem ter um inventário, sem regularizar, sem passar ele para os herdeiros, ele perde o quê, doutor? Em torno de 40% a 60%, dependendo da região. Então vamos lá, só fazer essa matemática aqui para eles entenderem. Então 40% de um imóvel de 600 mil, 40% vai dar 10%, dá 200 mil.
Então, assim, você tinha que pagar 30 mil para fazer o inventário, aí você preferiu perder 200 mil. Então, é importante que, antes de tomar essas decisões, né, doutor, eles estejam cientes dos riscos que vão envolver. Então, é até uma comparação que eu faço aqui com muitos clientes que quando chegam para uma consulta, né, e ele fala, doutor, meu pai acabou falecendo, e aquele exemplo que eu acabei de dar, meu pai acabou falecendo, mas eu sempre vivi nessa casa aqui, meus irmãos não se opõem, por que eu vou gastar 20 mil para regularizar essa casa? Por que eu vou gastar 30 mil para regularizar essa casa? Dependendo do valor do imóvel, dependendo se existem impostos atrasados, né? Uma série de coisas. Bom, por que ele vai regularizar essa casa? Por um simples motivo. Quando você reside num imóvel que não está regularizado, você não tem direito ali a praticamente nada, você tem uma expectativa de direito, você não é proprietário. Então, o que pode acontecer? Vamos supor que você tem um débito na prefeitura, certo? Um IPTU que seu pai, porventura, deixou atrasado ou não. Sim. Em alguns casos, você consegue até receber essa segunda via, fazer algum acordo e pagar. Mas isso depende muito da autoridade ali fiscalizadora, ou seja, quem está de frente ali na prefeitura. Porque na maioria dos casos, você teria que ter a titularidade ali para regularizar. Sim. E você não tem uma procuração. E ainda que você tivesse, o outorgante dessa procuração, ou seja, quem lhe passa essa procuração está falecido. Então você já não poderia resolver questões de PTU. Teria que ser um inventariante, no caso. Teria que ser um inventariante, perfeito. E como você se torna um inventariante? Abrindo um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Sim. Outro problema que ocorre, que é muito comum, você vai vender um imóvel. E aí é uma brincadeira que eu faço, né? Ah, doutor, mas a minha casa não tem problema de IPTU, não tem nenhum problema de conta SEDAI, está tudo pago, né? E eu não pretendo vender, eu não pretendo me mudar. E aí eu brinco com as pessoas, eu falo, ótimo, se você não pretende se mudar, perfeito. Mas você tem que ter em mente o seguinte, você não vai se mudar nunca. E nem quando você falecer, o seu filho vai se mudar também. Porque a situação dele, se a sua já se dificulta por não ter aberto o inventário na época própria, a do seu filho, né? Vai ser o herdeiro no futuro. Vai ser o seu futuro herdeiro, né? Pior ainda, porque ele não vai ter que abrir um inventário, ele vai ter que abrir dois. Quando você vier a falecer, é óbvio que a gente está rindo aqui, conversando de uma coisa, falando de uma forma descontraída, mas isso é uma questão muito séria no sentido seguinte, esse imóvel não está regularizado, seu pai faleceu e você não regularizou, ok, você é o herdeiro, por mais que você tenha se retardado, por mais que você tenha demorado por qualquer motivo que seja, ainda é regularizável, ainda é possível acertar tudo com um único inventário. Agora vamos supor, óbvio que a gente nunca espera isso, mas você é um herdeiro, que compete nessa herança com um irmão seu, certo? Então são dois herdeiros para o inventário. E no meio do caminho, esse seu irmão falece. Mas esse seu irmão, ele tem 2 filhos. Então, ou seja, você vai ter que abrir um inventário. Ou seja, vai complicar ainda mais. Vai ter que ser aberto um inventário do seu irmão e os seus 2 sobrinhos vão concorrer com você naquele inventário. Enquanto se esse imóvel já tivesse partilhado, né, tudo isso tivesse sido feito, ele poderia ter sido vendido, somente um inventário seria aberto caso um dos herdeiros falecesse, ou ainda pode-se decidir quando se faz um inventário de passar o imóvel apenas para um herdeiro e o outro receber uma compensação em dinheiro, enfim, todas essas questões podem ser acordadas. Agora, se você vai deixando o tempo e as gerações passarem, o inventário só se complica. Não é raro que cheguem aqui no escritório, muitas vezes, pessoas com inventários antigos. A associação se abriu, começou em 1998, né? E se torna um valor muito grande porque existe uma série de impostos atrasados, existe uma série de multas, vários herdeiros já vieram a falecer, então novos herdeiros, né? Novos sucessores, co-herdeiros, ou a herança por cabeça, né? Que se chama, tem que ser arrolados.
E tudo isso, além do imposto, aumenta também o custo com o advogado, porque ele vai ter que fazer toda aquela linha sucessória. Sem dúvida. Então, ou seja, deixar o inventário para depois nunca é uma boa opção. Nunca é. Ninguém quer ter custo, mas na verdade isso acaba sendo um grande investimento, porque vai te evitar muita dor de cabeça e vai te evitar também muita perda de dinheiro, né? Sim, até porque ninguém compra. É raro você observar, né? Se formos pegar o índice aqui de pessoas que nos procuram, doutor, mas é possível vender um imóvel que não foi inventariado? Sim, é possível fazer uma cessão de direitos hereditários. Ou seja, um documento no qual você, herdeiro, cede os seus direitos para aquela pessoa que você está vendendo o imóvel. Agora, sinceramente, nós aqui prestamos assessoria para diversas pessoas que estão adquirindo o imóvel, né? Quando nós temos uma situação de cessão de direitos hereditários, nós desaconselhamos. Porque a maioria das pessoas que compram falam: doutor, eu vou comprar, tá mais barato, tá 30%, tá 60% mais barato, mas eu quero regularizar o imóvel amanhã, eu quero regularizar o imóvel dentro de 6 meses, dentro de 1 ano. A gente alerta: não, olha só, o tempo nós não temos como prever. Sim. Porque nós vamos ter que levantar todas as pendências. Então, nós desaconselhamos altamente qualquer comprador a comprar um imóvel com instrumento de cessão de direitos hereditários. E aí você já vai ver, você como vendedor, a dificuldade que você vai ter para vender. Qualquer advogado vai desaconselhar uma situação como essa. Sim, eu estou vendo ali que o nosso tempo está acabando, acabou que esse vídeo ficou muito longo, a gente está com mais de 20 minutos agora aqui na tela ali, eu estou conseguindo ver na câmera. Então eu queria agradecer você que nos assistiu. Se você tem mais alguma dúvida, a gente falou muito, eu queria falar mais aqui sobre bens, se a pessoa tem um helicóptero, se ela tem um jato, mas não vai dar tempo de eu falar isso, né? Muito obrigado pela audiência de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo.